Olá, alunos do nono ano, sejam bem-vindos para mais uma aula. Espero que todos vocês estejam bem aí durante esse período de quarentena. Caso não estejam bem, se sentindo sozinhos, podem me procurar, que eu estou aqui não só como professora, mas como amiga de todos vocês. Então, nessa aula, nós faremos a correção de um erro meu. Eu tinha feito a correção por vídeo das atividades 6 e 7 da página 112, mas eu fui alertada aí por uma aluna que, na verdade, eu devia ter feito a correção da número 4 e 6. Então, nessa aula, eu farei a correção da número 4 e vou introduzir alguns pequenos conceitos aí sobre a evolução das espécies, de forma bem breve e rápida, para que a gente possa continuar prosseguindo com o conteúdo. Durante as próximas aulas também vão ser passados para vocês a distribuição de pontos e as orientações para um trabalhinho em grupo, tudo bem? Então vamos lá, turma, para fazer a correção da questão número 4 da página 111. Mendel analisou também a transmissão de outras características das ervilhas de jardim, além da altura das plantas. Por exemplo, a textura das sementes produzidas, que poderiam ser lisas ou rugosas. Analise os cruzamentos realizados por Mendel ao lado e responda as questões. Este foi o cruzamento realizado por Mendel. Então, ele pegou sementes, o produto final, né, que seria as sementes lisas e sementes rugosas, e fez o cruzamento entre essas plantas, que produziam sementes lisas e sementes rugosas. A gente pode observar que as sementes lisas, elas têm o genótipo dominante, homozigoto dominante, ou seja, elas são plantas puras para essa característica. A outra planta de semente rugosa, ela é homozigota recessiva, ou seja, também é um tipo de planta pura para essa característica. Então, a partir do resultado desse cruzamento, nós temos que 100% dessa geração de semente serão sementes lisas e elas terão um genótipo heterozigoto. Se nós formos fazer esse cruzamento no quadro de Puneu por produtos notáveis, nós vamos encontrar que a próxima geração será 100% heterozigota. Lembrando, para expressar a característica de semente lisa, é necessário ter apenas um genótipo dominante. Então, 100% da próxima geração terá o fenótipo observado de sementes lisas. Ele pegou essa geração de sementes lisas, que são heterozigotas, e cruzou novamente, irmãs com irmãs, né? A gente fala aí que são da mesma família. E a gente chegou à seguinte conclusão: 75% da próxima geração terá a característica observada de semente lisa, e 25% dessa geração terá o fenótipo observado de semente rugosa. Sabendo disso, letra A. Em relação à textura das sementes, quais das características é dominante e qual é recessiva? Justifique a sua resposta. Então, vamos lá. Para o genótipo dominante, nós temos aí que as sementes são lisas, ou seja, o fenótipo que nós vamos observar são sementes lisas. E para o genótipo recessivo, nós teríamos a característica de sementes rugosas. Qual que é a justificativa disso? No primeiro cruzamento, as plantas elas são homozigotas. Rzão, Rzão, sementes lisas. E Rzinho, Rzinho para sementes rugosas. Todas homozigotas. Assim, as plantas resultantes desse cruzamento são heterozigotas, Rzão, Rzinho, e possuem um fenótipo expresso pelo alelo dominante. Nesse caso, seria o Rzão, cuja presença do genótipo resulta em sementes lisas. Então, apenas um alelo dominante vai expressar a característica de semente lisa. Letra B. Relacione os possíveis genótipos que condicionam os fenótipos observados para a textura das sementes. Depois, classifique os genótipos em homozigoto dominante, homozigoto recessivo e heterozigoto. Então, vamos lá. O que pediu para a gente fazer aqui? A gente vai classificar os genótipos. Quais os genótipos que nós temos? Nós temos aí Rzão, Rzão,
Para ser homozigota dominante, nós temos Rzinho, que seria heterozigoto, Rzinho, que seria homozigoto recessiva. E pediu para a gente classificar também os fenótipos que são condicionados pelos genótipos. Então, vamos lá. O fenótipo que a gente observa para a característica de homozigoto dominante são sementes lisas. Para a característica, para o genótipo de heterozigoto, qual a característica que a gente observa? Semente lisa também, porque basta um alelo dominante para a característica de semente lisa se expressar. E por fim, Rzinho, para a característica de homozigoto recessivo, com fenótipo de sementes rugosas. Lembrando, sementes rugosas, ela possui o genótipo homozigoto recessivo. Esse genótipo ele é sempre mais raro na população, quando comparado ao genótipo dominante ou ao genótipo heterozigoto, tudo bem? Galera, então aqui eu finalizo a correção dessa atividade, que foi um erro meu, né? Na verdade, eu tinha corrigido outra questão que não essa, mas qualquer dúvida que tiver sobre as atividades passadas hoje e agora, podem entrar em contato comigo, principalmente sobre essa, né? A gente está relembrando vários conceitos aqui de genótipo, fenótipo, homozigoto dominante, homozigoto recessivo e heterozigoto. Então, qualquer dúvida, podem entrar em contato. Então, vamos lá fazer aí uma breve introdução sobre o capítulo de evolução dos seres vivos, que se encontra no livro de Ciências, a partir da página 141. Nos diferentes locais da Terra, nós encontramos aí seres vivos completamente distintos, mas aqueles também que têm aí um pouquinho de semelhança, né? A gente pode pegar aí principalmente como exemplo as aves. Na próxima aula nós faremos juntos, mas eu quero que vocês façam uma leitura prévia da página 141. Na verdade, é uma leitura bem dinâmica assim, porque ela tem várias perguntinhas para que vocês comparem aí as diferentes aves com os seus diferentes bicos. Na próxima aula a gente vai discutir principalmente sobre isso. Então vamos lá. Considerando aí as aves. As aves elas apresentam bico, apresentam pena, apresentam asas, e isso é uma característica comum a todas as aves. Mas todas as aves são iguais? De onde que veio tantas diferenças assim? Por exemplo, a gente pega uma árpia, que é uma ave gigantesca, para uma calopsita, que é uma ave menorzinha. Por que existe essa diferença? Quem que estudou isso? Há muito tempo atrás, essas questões que eu indaguei aqui foram objeto de estudos para muitos cientistas. Hoje a gente chama esse tipo de estudo de evolução das espécies. Ou seja, esses estudantes, eles dedicam a sua vida para estudar as modificações que acontecem em todos os seres vivos com o passar do tempo. Muitos cientistas, estudiosos, eles dedicavam a sua vida para tentar explicar a origem das espécies. Aristóteles, por exemplo, ele era fixista. O que é isso? Eles achavam que as características eram imutáveis, ou seja, o ser humano nasceu dessa mesma forma e ele não tem capacidade de mudar ao longo do tempo. Ele vai continuar sendo o que sempre foi. E a gente vê que hoje em dia isso caiu por terra, isso não existe mais, né? Então, as teorias mais aceitas, nós temos aí como exemplo o darwinismo. Mas antes de Darwin, a gente tem o primeiro cara que fez uma teoria da evolução das espécies, que ele se chama Jean-Baptiste Pierre-Antoine de Monnet, que a gente conhece aí popularmente como Lamarck. Esse cara foi o primeiro a propor uma teoria no método científico, que foi algo que a gente viu na aula passada, né? Então, ele foi o primeiro cara a propor a teoria da evolução das espécies. A dele também já não é tão aceita como a de Darwin. E nós vamos ver aí mais pra frente o que seria a teoria de Darwin, a teoria de Lamarck, que a gente chama de darwinismo e lamarquismo. Então, essas são as cenas dos próximos capítulos. Beijinhos e até a próxima!